Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou muito feliz que vocês continuam se cuidando na casinha de vocês. E estou muito feliz também que nesse tempo nós continuamos nos falando, continuamos nos vendo, mesmo que à distância pela telinha. Mas quero animar vocês e fazer uma coisa nova e diferente hoje, super empolgante. Nossa devolutiva vai ser uma massinha caseira. Muitas pessoas, talvez o seu papai, sua mamãe, sua vovó, saibam do que eu estou falando. É uma massinha que se parece um pouquinho com a da pizza, mas ela leva menos ingredientes. E no final, você vai poder usar ela para fazer as letrinhas do seu nome, as vogais, as famílias silábicas que nós já aprendemos, os encontros vocálicos, o alfabeto todo e até as letrinhas das iniciais das pessoas da sua casa, da sua família, daqueles que estão cuidando de você nesse momento. Então você vai precisar de farinha de trigo, é aquela bem branquinha que a gente usa mesmo para fazer bolo e essas outras coisas. Sal, você não vai precisar de muito sal, é aquele que a gente usa para temperar mesmo, normal, a comida. E aí você tem duas opções dos ingredientes secos, que pode ser o coloral, ele geralmente é usado para dar cor nos alimentos, tem essa tonalidade um pouco vermelha das cores quentes que nós estudamos. Tem também o açafrão, que ele é amarelinho e pode ser que você já tenha ele em casa e tudo mais. Então você não precisa sair nesses dias para comprar nada. Tente usar aquilo que você já tem. Outra coisa que nós vamos precisar é de água, então já tenha pertinho para que você não precise sair na sua receita para colocar essas coisas. E também óleo de cozinha, é aquele mesmo óleo normal que nós usamos no nosso dia a dia. Eu quero apresentar para vocês uma das finalidades, como eu disse, que são as letrinhas, que no final, se você quiser, você pode assar essas letrinhas. Olha, eu fiz a letrinha do meu nome, de Tiare. Eu fiz também a letrinha do nome da minha mãe, que é Lucília. E fiz também a letrinha do nome da minha irmã, que é Michelle. Olha só que legal. Então, tem muitas opções para você continuar se divertindo nessa quarentena e aprendendo com a gente. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa receita. Você vai precisar de uma forma um pouquinho fundinha assim, para que os ingredientes não se espalhem tanto, não suje tanto a mesa da sua casa. E também de uma xícarazinha dessas de chá, para que você possa medir os ingredientes. Primeiro, nós vamos colocar a farinha. Vamos colocar 2 xícaras, agora logo de início. É importante que você tenha uma quantidade que você possa repor um pouco mais, caso você sinta necessidade ao longo da receita, ok? Depois disso, nós vamos colocar 1 colher de sal, 1 colher de sopa mesmo. Eu preferi o coloral do que o açafrão, pela tonalidade vermelha e tudo, ele vai ficar meio laranjadinho com a mistura da farinha. Então, eu coloquei um pouco mais de 1 colher. Vai ficar um tom de laranja no final, o amarelinho vai ficar um amarelo mais claro. Depois disso, nós vamos colocar um pouquinho de óleo. A quantidade diz em torno de 1 colher, então nós vamos colocar 1 colher e um pouquinho mais, porque eu já testei essa receita e eu sei que vai precisar em torno de mais ou menos 2 a 3 colheres de óleo. Lembrando que às vezes a minha farinha pode ser uma marca diferente da sua, né? Então, às vezes o coloral pode dar diferença para o açafrão, então se você vê a necessidade, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos de cada ingrediente. Eu acrescentei também um pouquinho de água. E agora eu vou misturar aqui todos os ingredientes. Eles vão começando a fazer essa massinha na sua mãozinha e aí você continua acrescentando. Você vai precisar de um adulto para fazer essa receita, então é muito importante, eu imagino que já tenham assistindo com você esse vídeo, mas é muito importante que você, como for separar tudo, já separe o lugar, prepare tudo, para você poder também ter uma pessoa que vai te ajudar a repor os ingredientes. Colocar mais óleo, mais farinha, tudo isso que precisar, ok? Então, eu tô acrescentando um pouquinho mais de água aqui na massa, como vocês viram.
Mais um pouquinho de novo. Eu não sei se você sabe, mas a função do óleo nessa receita é para que ele não fique grudando, igual aquela mãozinha de monstro, né? Que a gente vê às vezes quando tá fazendo alguma massinha e tudo. Então, ou quando você pega a massinha da escola mesmo, depois pega na água, sabe? E aí fica aquela mãozinha toda melequenta. Então, essa função do óleo aqui nessa massa é para não deixar dessa forma. O legal também é que se depois você quiser assar, mas não com as letrinhas, você pode acrescentar um pouquinho de fermento e essa massa se torna a massa da pizza. Então você pode fazer de uma forma divertida, né, com todas as questões de higiene, é claro, com a mãozinha bem limpinha, para você poder colocar um orégano, um queijo depois, deixar essa massa bem especial para sua devolutiva se tornar o jantar da sua casa, né? De uma forma bem animada. Então isso é muito legal quando a gente pode trazer da escola para casa, mas como vocês já estão em casa, da sala de aula para a mesa. Então eu acredito que vai ficar bem legal. Então, como vocês estão percebendo, a gente vai acrescentando mais um pouquinho de cada ingrediente, né, para não desperdiçar. É muito importante misturar bem tudo, para que a sua massa não fique com um tantão de cor de um canto e sem cor do outro. Ó, nesse ponto aqui, eu acredito que você já pode parar de acrescentar tanto óleo quanto a água, porque a massa já se tornou mais parecida com aquela massinha que nós temos na sala de aula. Então, já se tornou um ponto, ó, aonde eu consigo manipular sem colocar de volta aqui. Eu já consigo, ó, mexer tranquilamente, fazer a bolinha da massinha, só que bem maiorzinha, pra eu poder brincar com ela, né, e fazer tudo aquilo que eu falei pra vocês, ó. Então, nesse ponto aqui, você já pode não acrescentar mais farinha, não colocar mais óleo, senão a massa fica quebradiça. E uma dica também que eu te dou é que a farinha, né, de trigo, essa branquinha, ela tem amido, é um dos ingredientes dela. Então, por isso, à medida que você vai movimentando a massinha, pode ser que depois ela se torne mais molinha. Então, uma saída seria você acrescentar um pouco mais de farinha, daí talvez um pouco mais de óleo, bem mais na frente, para você continuar brincando e não perder essa massinha. Ou então, você assar como eu fiz, né, para você poder comer. Você pode fazer molhos, você pode abrir ela, né, assim, e acrescentar os recheios no meio, como você preferir. Nesse ponto que a minha já está aqui, eu já consigo moldar ela, fazer alguma coisa divertida, como uma letrinha, por exemplo, né? Então, eu não preciso mais adicionar nada agora, porque ela ainda tá num ponto que eu consigo mexer nela sem ela ficar tão grudenta. Essa aqui é a letrinha I, por exemplo. Então, eu já consigo ir brincando com essa massinha e chegar na finalidade final do nosso vídeo, ó. Letrinha C. Então, meninos, para essa devolutiva não ficar tão longa e você já começar direto a fazer, né, todas as coisinhas e aproveitar desse tempo, eu quero agradecer a vocês, quero dizer que eu continuo em oração por todos nós e espero que vocês gostem dessa massinha divertida em casa. Você pode colocar a cor que você quiser e saber também que você pode se deliciar com ela, comer depois, né, assar e
simplesmente aproveitar a companhia daqueles que estão com você nessa quarentena. E eu mando um beijo, então, em nome de todo o Colégio Princípios, da professora Jaiane, e quero dizer muito obrigada pela parceria. Crianças, amamos vocês!